E aí, beleza? Bom receber vocês aqui na comunidade. E que legal que você escolheu passar esse tempo com a gente. Seguinte, algumas informações importantes. A primeira delas, se você puder agora, nesse minuto, pegar o seu celular que está na sua mão, no seu bolso, e aí você colocar no modo avião ou silenciar ele completamente para que a gente não tenha problemas, a gente agradece muito, tá bom? Todas as informações que você precisa da comunidade, é só você acessar a nossa página no Instagram, a nossa página no YouTube e fazer perguntas que a galera lá responde você e tira suas dúvidas e a gente pode te ajudar da maneira que for melhor, tá bom? Se você é abençoado de alguma maneira pelo que a gente faz aqui e quiser contribuir para fortalecer o nosso lado aí, é só fazer um Pix, e o nosso Pix é muito simples, pix@umlugarcomunidade.com.br. Tá certo? É isso. E hoje a gente tem, obviamente, um momento muito especial, um momento que eu acho o máximo, de apresentação de bebês. Então eu queria chamar aqui a Tabata, o Bruno, grande Bruno, meu parceiro, parece meu irmão, um cara bonito. E o Dom, olha só que coisa linda. Vocês não estão vendo, mas os olhos deles são maravilhosos, lindos. Eu tive a honra de fazer o casamento deles, agora eu vou apresentar o Dom, essa coisinha linda. Em Gênesis tem uma parte que eu gosto muito, eu sempre falo disso porque eu acho que é emocionante para a gente entender isso. Em Gênesis, todo o livro é dividido a partir de uma frase, e a frase diz assim: essas são as gerações. Ele toledot, essas são as gerações. E é muito interessante você perceber que quando coloca essa expressão, na sequência, ao invés de contar a história das gerações de fulano, conta a história dos filhos. Então começa assim: essas são as gerações de Terá. Aí começa a contar a história de Abraão. Aí lá na frente fala assim: essas são as gerações de Isaac. Aí começa a contar a história de Jacó. Essas são as gerações de Jacó. Aí conta a história de José. Eu acho muito bonito porque na Bíblia são os filhos que contam a história dos pais. Não importa se os pais foram ruins, foram bons, não interessa. Os filhos vão melhorar a história dos pais. E essa é sempre a nossa esperança, não é mesmo? E por que isso é tão bonito? Porque no Novo Testamento, quando as pessoas começam a questionar Jesus sobre a identidade dele, e começam a dizer assim: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Vocês lembram que Jesus responde? Quem vê a mim, vê o Pai. Que essa seja a experiência de vocês também. E agora eu quero orar com vocês. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por esse dom incrível que é o poder gerar vida. Hoje, em especial, a gente agradece pela vida do Dom. Te agradece porque ele está aqui, ele está bem, ele está com saúde. E a gente te implora, Senhor, que sabedoria seja derramada sobre o Bruno e a Tabata. Que eles recebam, Senhor, uma porção dobrada, triplicada de paciência, de carinho, de cuidado. Que eles tenham, Senhor, amor de sobra, para que o Dom possa crescer olhando para eles e vendo neles um pouco do teu amor. Senhor, abençoa a família estendida deles, dê a eles também sabedoria. A nós outros como comunidade que abraça o Dom, o Bruno e a Tabata, que a gente também esteja presente, Senhor, buscando sempre ser o braço forte, buscando ser sempre o apoio quando eles precisarem. Senhor, entregamos essa família em Tuas mãos e que na experiência deles, a Tua presença os ilumine e a presença deles no mundo ilumine a todos. É o que nós te imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E agora vem um presentinho para vocês, um certificado e um presentinho. Que Deus abençoe vocês e uma salva de palmas para o Dom, devagarzinho, isso. Bom dia a todos. Que alegria receber a cada um de vocês nesse lugar.
Que alegria saber que o poder de Deus e o Espírito do Senhor moveu você para que você chegasse até aqui. Vamos todos louvar ao nome daquele que nos trouxe até aqui, para nós louvarmos ao nome dele, para a glória dele. Chegou a hora. É agora. Alguém estende a mão, se me importo, posso ser a solução. Em seu olhar a falta de amor, em seu semblante existe um clamor. Chegou a hora, já chegou a hora. Olha a volta. Como posso amar e não agir? Como posso amar e não agir? Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Deus escolhe ser amado em alguém. Se amarmos uns aos outros, Ele habita em nós. Inclinados uns aos outros em amor, somos aperfeiçoados no Senhor. Já chegou a hora. Olha a volta. Como posso amar e não agir? Como posso amar e não agir? Meu compromisso, minha escolha. Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Então agora chegou a hora. Já chegou a hora. Olha a volta. Como amar e não agir? Como posso amar e não agir? Meu compromisso, minha escolha. Hoje eu me levanto pra servir. Hoje eu me levanto pra servir. Oh, oh, É muito bom cantar sobre esse amor maravilhoso de Deus por mim e por você. Esse amor que vai até as últimas consequências. Vai até as últimas consequências por você e por mim. É o Deus que ama a todos. É o Deus que está estendido em graça e misericórdia sobre todos, mas que olha para você também de forma individual e que vai até onde você está para alcançar você e trazer de volta para Ele.
Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor, amor de Deus. Antes vivíamos perdidos, desgarrados como ovelhas longe do aprisco, mas Ele, em seu maravilhoso amor e misericórdia, alcançou a cada um de nós de novo. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom, tão bom, tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou. Deus faz por mim e por você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele faz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Infinito e ousado amor de Deus. Oi, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Infinito e ousado amor de Oh, impressionante, infinito e ousado amor
deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se impressionante, infinito e ousado amor de Deus, de Deus. É esse o amor de Deus. O amor de Deus que te trouxe aqui hoje. Você veio aqui atraído por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia. Porque Ele é o Deus que reina sobre a minha e sobre a sua vida. Reina sobre a vida dessa igreja. Essa igreja não existe sem Ele. Ela é resultado do amor e da misericórdia dEle. É por isso que nós não cansamos de dizer que é Ele quem reina. É Ele que reina. És meu Deus e meu Senhor, não há outro além de ti. Guarda-me, eu sempre confio em ti. És meu ouro, minha herança, meu tesouro de valor. Cobre-me
lutas do dia a dia, quem sabe a nossa história, o nosso passado. São muitas as coisas que nos oprimem, muitas vezes fazem a nossa voz ser calada. Mas eu queria te dizer que Ele está aqui, Ele está disposto a ouvir o que você tem a dizer. Eu preciso dizer para você também que, para além de tudo que você é capaz de racionalizar, é Ele quem reina. É Ele quem reina sobre a nossa vida. Além do universo, além do pensamento, Ele reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina, Ele reina, Ele reina. E a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. Além do universo, além do pensamento, Ele reina. Ele reina. Além do infinito, além da humanidade, Ele reina. Desfaz a injustiça, destrói o preconceito. Ele reina. A graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, é Ele que reina. Além de tudo, é Ele que reina. Ele reina, Ele reina. A mesma graça, a graça que me alcança é a mesma, é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina. E a graça que me alcança é a graça que restaura. Ele reina, Ele reina, Ele. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, por reinar sobre nós com amor, com graça e com misericórdia. Obrigado por restaurar em nós, Senhor, a Tua imagem, a Tua semelhança. E agora, Senhor, que mais uma vez vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito nos alcance. Que nosso coração e a nossa mente estejam abertos para ouvir o Teu Espírito. É o que nós te imploramos em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Olá. Olá, olá. Hoje a gente vai fazer algo que nós não estamos acostumados. Nem vocês, nem eu. Então a gente hoje vai fazer um sermão livre. Sermão livre, não tem série, não tem nada. É um sermão livre e talvez a gente faça isso algumas outras vezes também, dependendo das perguntas que a gente recebe. Então o sermão de hoje é basicamente para responder uma das perguntas mais feitas por vocês, ou as pessoas que assistem a gente, que fazem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que fazem nas minhas redes também. A pergunta constante é um negócio que eu não gosto de falar, tenho uns traumas pessoais sobre isso. Então, ao invés de fazer uma série, eu vou fazer um sermão, porque toda vez que alguém perguntar isso, eu boto o link do sermão, acabou. E eu não preciso ficar falando sobre isso o tempo todo, que é um negócio de dinheiro. Eu não gosto de falar de dinheiro. E não é especificamente sobre dinheiro, mas é sobre dízimo e oferta, ou dízimos e ofertas.
Então a gente vai fazer esse sermão que a gente vai falar muitos textos bíblicos, mas é basicamente para responder para vocês como é que funciona, tá bom? Bom, quando a gente fala de dízimos e ofertas, a gente precisa recorrer aos textos bíblicos, são vários textos bíblicos, a gente vai tentar passar aqui com vocês os principais, tá? Então, Gênesis capítulo 14 é a primeira vez em que dízimos aparecem, aqui a ideia de dízimo aparece na Bíblia, e eu preciso primeiro falar sobre duas coisas introdutórias. Primeiro, a ideia de dízimo e oferta não é exclusiva da Bíblia. Tá? Outros povos tinham dízimos e ofertas também, essa taxa de 10%, obviamente com finalidades distintas, mas a gente está falando aqui Egito, Babilônia, Suméria, a gente está falando de vários outros povos que tinham também um sistema que trabalha com essa ideia de dízimo e das ofertas. E dízimo é basicamente um percentual que é obrigatório, e oferta é aquilo que você dá a partir de uma vontade, de um desejo e assim por diante. Então o dízimo tem esse caráter obrigatório e oferta esse negócio mais livre, tá bom? Gênesis capítulo 14, primeira vez que dízimo aparece na Bíblia, aparece numa circunstância muito peculiar. A gente tem uma guerra acontecendo, os reis de Sodoma e Gomorra são atacados, são levados cativos, etc. e tal. E para resgatar Ló e esses reis que foram levados cativos, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra, Abraão vai guerrear, ele vai com seu exército, ele ganha essa batalha. E aí na volta dessa batalha, então, acontece algo interessante. Se você tem sua Bíblia, pode abrir o seu aplicativo, Gênesis capítulo 14, lá diz assim, a partir do verso 17. Quando Abraão regressava, depois de derrotar os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui aparece a expressão El Elyon, né, Deus Altíssimo. E aqui é uma expressão muito específica, muito importante. Porque El é um designativo geral para a divindade, tá? Vamos dizer assim, um nome mais genérico, assim, El, Deus. E Elion, o Altíssimo, é uma expressão que aparece para uma espécie de rei, de Deus mais importante do panteão cananita. Então, El Elyon, era um Deus mais importante do panteão cananita. É como se fosse, sei lá, um Zeus, tá? Então, ele é o Deus maior de todos. E esse El Elyon é o Deus que Melquisedeque serve aqui, ele é sacerdote desse El Elyon. E aqui ele abençoa Abraão, e ele diz assim, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E aqui a gente percebe que o narrador ele tenta colocar essa ligação entre o El Elyon e o Deus que Abraão adorava. Então ele tenta fazer essa junção, basicamente colocando como se fosse as mesmas coisas, né? Mas a gente tem textos achados num lugar chamado Ras Shamra, que mostra que esse El Elyon era essa divindade cananita, tá? Então aqui é interessante, o finalzinho diz, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então a primeira vez, Abraão leva esse dízimo para um sacerdote de uma cidade, Salém, que era uma cidade cananita, e ele era um sacerdote cananita, de uma divindade cananita. E Abraão entrega o dízimo para ele. Então aqui a gente tem um lugar, Salém, a gente tem um sacerdote, que ele era rei também, né, Melquisedeque, ele leva esse dízimo para um lugar, para uma pessoa, e o motivo é a vitória na guerra. Então uma gratidão por ter vencido essa guerra contra esses reis. Então a gente tem um local, a gente tem uma pessoa e a gente tem um motivo. O motivo é a gratidão. A segunda vez que vai aparecer a ideia de dízimo é em Gênesis capítulo 28. E aqui o contexto é o contexto de Jacó, depois de ter enganado o seu pai, depois de ter enganado o seu irmão, roubado a primogenitura, ele recebe a bênção que Isaac dá e ele foge. E vocês lembram que ele foge com azeite, com pão e tal, com água, ele vai e ele anda vários dias, 3 dias sem parar. E aí ele, finalmente exausto, cansado, ele deita para dormir. E quando ele deita para dormir, Deus aparece em sonho para ele. Quando Deus aparece em sonho para ele, tem uma escada que vai da onde ele está até o céu, e tem um trono de Deus lá, e os anjos sobem. E lá no Novo Testamento isso vai ser usado como uma referência a Cristo e tal. E aí, quando ele Jacó acorda, ele fica muito feliz.
E aí ele agradece a Deus e ele diz algumas coisas específicas. Vamos abrir lá, Gênesis capítulo 28. Diz lá assim, ó, a partir do verso 20. Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que Deus me conceder, certamente darei o dízimo, né, os 10%. Aqui nesse episódio, a gente não tem um local específico que Jacó vai levar, tá? Não tem uma pessoa específica para quem Jacó vai dar esse dízimo, apenas tem um motivo de Jacó separar o dízimo, e o motivo é gratidão. Se Deus me abençoar, se Deus me der, então eu vou separar 10% do dízimo e vou entregar esse dízimo, ninguém sabe aonde, nem para quem, mas ele vai separar esses 10% por gratidão à bênção que Deus está dando para ele. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Depois a ideia de dízimo vai aparecer ligada ao santuário. Então o povo sai do Egito, o povo vai peregrinar até a terra prometida, tem o Monte Sinai, logo depois do Monte Sinai, Deus pede para o povo fazer um santuário. E aí as pessoas vão levar ofertas, elas vão levar ofertas para a construção desse santuário, que vai ter ouro, vai ter prata, etc. e tal. Vai ter todo um sistema de adoração, e uma tribo específica vai atuar nesse santuário, que é a tribo de Levi. Tá? E aí você vai ter regulamentos, né, que vão aparecer em Levítico, vão aparecer em Números, vão aparecer em Deuteronômio, sobre como esse santuário vai funcionar, como é que vão ser os sacrifícios, como é que vai ser o trabalho lá dentro, os móveis que vão estar lá, blá, 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 blá. E nesses regulamentos tem, por exemplo, que os levitas não vão ter direito a ter uma terra. Eles não vão plantar, eles não vão colher, a vida deles vai ser cuidar do santuário. E aí você tem uma divisão, os levitas é o grupo geral, né, que vai trabalhar no santuário, eles vão cuidar dos móveis, eles vão limpar, eles vão receber as ofertas, eles vão administrar. Depois, na época do Templo de Salomão, eles vão cuidar da parte externa do santuário, com músicas, etc. e tal. E dentro desse grupo de levitas, você tem um grupo mais específico ainda, que é o grupo dos sacerdotes. Esses sacerdotes, que são da família de Arão, eles vão atuar no serviço do santuário. Eles vão matar os animais, eles vão fazer as orações dentro do santuário, o pão, etc. e tal. Ok? Todos entenderam isso daí? Beleza. Esses regulamentos para os sacerdotes, eu anotei aqui, sobre dízimos de ofertas, né, que o povo vai dar, vai aparecer em Levítico 27, verso 30 a 33, Números 18, do verso 21 a 32, Deuteronômio, vai aparecer 3 vezes sobre dízimos de ofertas, no capítulo 12, verso 5 a 19, Deuteronômio 14, verso 22 a 29, e Deuteronômio 26, do verso 12 ao 14, com diversos regulamentos, tá, diferentes. Vou resumir para vocês aqui esses regulamentos de todos esses textos. Tudo está relacionado ao santuário e tudo está relacionado aos levitas. O povo vai levar os dízimos para o santuário, para os levitas, por quê? Porque o levita não tinha direito a ter terra. Beleza? Esses dízimos e essas ofertas, em Levítico vão aparecer de uma maneira, em Números de outra e em Deuteronômio de outra. Então, quando você lê os textos, você vai perceber que tem nuances diferentes nos textos. Por exemplo, Levítico capítulo 27 diz que o povo vai levar o dízimo é de todos os grãos, de tudo que você plantar, das frutas, das árvores, etc. e tal, e dos animais também. Então, é um dízimo bem compreensivo. E você pode, por exemplo, resgatar o dízimo de alguma coisa. Então, você tem lá a plantação de, sei lá, cominho e de azeitona. E aí, as azeitonas estão bonitas pra caramba. Você fala, eu não vou dar o dízimo da azeitona, porque, enfim, eu gosto de azeitona, eu vou guardar a azeitona. Aí você pode levar os 10% desse dízimo da azeitona em outra coisa. Tá? Só que aí tem um detalhe, se você não levar o dízimo da azeitona, você tem que pagar uma multa de 20%. Então, você não leva o dízimo da azeitona, você tem que dar o dízimo de 10% de outra coisa, pode até ser moeda, mas tem que ter uma multa de 20% porque você não levou da azeitona. Tá ligado? Beleza? E você não pode fazer isso com os animais. Com os animais, você é obrigado a levar os animais, os 10%. Isso aparece em Levítico. Em Deuteronômio é um pouquinho diferente. A ideia do dízimo está associada com uma refeição festiva em alguns dos textos. Então, por exemplo, você vai levar o dízimo para o santuário, só que ao invés de entregar tudo, você vai pegar uma parte desse dízimo, dessa oferta, e vai fazer uma comida, um almoço. Fazer uma festa. E você vai chamar o levita. Então, você entrega lá uma parte, mas você faz uma refeição festiva. Essa parte da refeição festiva faz parte
da ideia de entregar o dízimo e oferta. Então você vai chamar o levita para comer com você e vai, usando aquele dízimo, aquela oferta, fazer uma festa. De 3 em 3 anos, ao invés de chamar o levita, você vai chamar o pobre, o órfão, a viúva para comer essa refeição do dízimo e da oferta. Sacaram? Beleza? Em Números, no capítulo 18, tem um detalhe um pouquinho diferente, que é o dízimo do dízimo. Então lá diz que os dízimos vão ser levados para o templo e tal, para os levitas, e os levitas vão separar 10% do dízimo que eles já receberam e dar para os sacerdotes. Então lá tem o dízimo do levita e tem o dízimo do sacerdote. Esses textos, por serem diferentes, eles criaram uma série de tentativas de harmonização. As pessoas tentam harmonizar esses textos porque eles são diferentes. A tradução judaica conseguiu harmonizar. Você tem vários tratados talmúdicos falando isso. E aí, na tradição judaica, você tem 3 dízimos. Tá? Você tem o dízimo do levita, que você vai levar. Você tem o dízimo para comer com os levitas, para fazer esse almoço especial. E você tem o dízimo para os pobres. Então, ao invés de 10%, você vai dar 30%. Maneiro, né? Isso é bem legal. Então, ao invés de separar 10% de tudo que você ganha, você vai separar 30%. Você vai levar 10% para o levita, 10% para comer com os levitas, com os sacerdotes, e 10% para os pobres, para as viúvas e assim por diante. Beleza? Tudo que a gente está falando tem a ver com o serviço do santuário, do templo. Tá? Da adoração lá naquele templo. Ok? Tudo que vai aparecer no resto do Antigo Testamento também tem a ver com isso. Então a gente vai ter 2 Crônicas, capítulo 31, do verso 2 ao 12. A gente vai ter Neemias, capítulo 10, do verso 32 ao 39. E a gente vai ter Neemias, capítulo 12, do verso 44 e o verso 45. Nesses textos, você basicamente vai ter um chamado ao povo para doar, para dar, para devolver o dízimo e dar as ofertas. Ok? Aí você tem um texto de Amós, capítulo 4, verso 4, que ele vai ser relembrado lá no Novo Testamento, indiretamente. Esse texto de Amós, capítulo 4, ele fala da ideia de que o povo estava devolvendo o dízimo e oferta para barganhar com Deus, para receber a bênção de Deus, e não estava cumprindo outras coisas. Então, tipo assim, Amós fala, não adianta você vir aqui devolver dízimo e oferta se você é um cara mau, se você tratar mal as pessoas, lembrando um pouquinho de Isaías 1 também, se você tratar mal as pessoas, se você não é bom com o pobre, com a viúva, etc. Não adianta vir aqui devolver o dízimo e oferta esperando que Deus vai abençoar, não é assim que funciona. E talvez o trecho mais famoso do Antigo Testamento, que todos vocês já ouviram algum sermão sobre ele com absoluta certeza, que é o texto de Malaquias, capítulo 3, né? Que diz assim, a partir do verso 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E aí vocês já ouviram vários sermões sobre isso, na vida de vocês com certeza. Se você devolver o dízimo, Deus vai abrir as portas do céu e vai te abençoar. Agora, se você não devolver, você está roubando a Deus. E se você rouba a Deus, o que Deus vai fazer com você? Vai te amaldiçoar. Né? Isso vocês todos já ouviram, esse sermão é clássico nas igrejas cristãs. Ok? Aqui a gente precisa entender o contexto. O contexto tem a ver com o santuário. Malaquias é um profeta pós-exílico. Malaquias está pregando para aquele povo que voltou do exílio e está tentando reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo e assim por diante. Muito próximo da época de Neemias. Então aqui é um chamado para o povo que, obviamente, não estava conseguindo plantar direito, não estava conseguindo construir, viver direito e tal. E esse povo, ao invés de devolver o dízimo e oferta, estava usando para fazer as paradas que eles tinham que fazer para a vida deles. E aí, Neemias e Malaquias vão pegar pesado e falar assim, vocês têm que trazer o dízimo para cá. Mas tudo isso está relacionado ao santuário, ao templo. Maravilha? No Novo Testamento, nos Evangelhos especificamente, a gente tem menções em Mateus, capítulo 23, depois em Lucas, em 2 capítulos, o capítulo, anotei para não esquecer, capítulo 7 de Lucas, capítulo 11 de Lucas e capítulo 18, desculpa.
E nessas menções no dízimo, nos evangelhos, é basicamente Jesus dizendo o seguinte, fariseus, é bem direcionado, não adianta vocês devolverem dízimo e oferta com pompa e circunstância se vocês são maus. Tá? Lembra um pouco o texto de Amós, capítulo 4. Não é assim que as coisas funcionam. E aí você tem, na passagem de Lucas 18, a famosa parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele entra na sinagoga para adorar e tem lá o publicano no fundo e ele ora agradecendo a Deus por ele ser um homem tão bom, inclusive por devolver dízimos e ofertas. Então há uma crítica aqui nos evangelhos de Jesus, a ideia de que você devolve dízimo e oferta para aparecer, para ser bem visto pelos outros e tal, e para barganhar com Deus, como se Deus fosse te fazer um favor específico. Tá? Um dos textos mais importantes sobre dízimo e oferta, a gente encontra no Novo Testamento e está no livro de Hebreus, e tem tudo a ver com a gente. O livro de Hebreus é uma construção falada, é um texto construído para falar sobre o santuário. E basicamente cada etapa do livro de Hebreus é para mostrar o seguinte, Cristo é o cumprimento de tudo que tem a ver com o santuário. Tá? Então Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Então você tem lá, Hebreus capítulo 4, não temos outros sacerdotes, a não ser Cristo. A gente tem que chegar diante do trono dele e tal. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E não precisa mais de sacerdote dos levitas, porque ele é o sacerdote perfeito. E aí ele vai falar que Cristo também é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício de uma vez por todas. Você não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais matar animais, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ok? E aí, em Hebreus capítulo 7, a gente tem uma passagem que fala sobre Gênesis capítulo 14, que vai recontar, que vai relembrar a história de Abraão com Melquisedeque, agora trazendo um colorido. E é um texto difícil. Então, você separei aqui uma parte para ler com vocês. Então, ele diz assim, a partir do verso 11, Hebreus 7, 11 em diante. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, não haveria necessidade, ainda que se levantasse do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, não havia necessidade de outro sacerdote, parecido com Melquisedeque. Não havia. Pois quando se muda o sacerdócio, presta atenção, quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, da qual Moisés nunca falou a respeito do sacerdócio. Então, se Cristo é o sumo sacerdote, se Cristo é perfeito, mas ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. É outra parada. E isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo a lei do poder da vida que não tem fim. Pois dele se testifica, e aqui ele cita o Salmo 110, que é um salmo messiânico falando sobre o Messias como sacerdote. E lá diz assim, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, verso 18, de um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Qual é a construção que ele está fazendo aqui? Tudo aquilo que está acontecendo no santuário terrestre, tudo aquilo que está acontecendo no templo, o sacerdócio levita, as ofertas, os dízimos, os sacrifícios, tudo aquilo era imperfeito. Tudo aquilo era carnal, tudo aquilo era um símbolo que apontava para Cristo e para o cumprimento em Cristo de todas as coisas. Então agora nós não sacrificamos mais animais. Por quê? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Agora nós não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote, para oficiar um serviço. Por quê? Porque agora nós temos acesso diretamente a Cristo através da oração. E agora nós não precisamos mais de um templo, de um lugar para esse serviço, porque nós temos Cristo. Em Cristo, tudo que é relativo ao santuário está cumprido. Vocês estão entendendo? Tudo que é relativo à lei do santuário, às ordenanças do santuário, ao templo, tudo isso se cumpre em Cristo. Então todas aquelas ordenanças, todas aquelas leis, tudo que tinha a ver com o santuário faz o quê?
faz o quê? Cai por terra. Está desmontado. Está acabado. Está cumprido. Por que agora? Porque agora temos Cristo. Ele é tudo. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o templo de Deus com os homens, ele é o sacerdote perfeito, acabou. Então todos os textos prescritivos de dízimo e oferta, em Levítico, em Número, em Deuteronômio, em Crônicas, em Amós, em Malaquias, todos esses textos acontecem o quê? Perdem o valor. Acabou. Porque agora tudo é cumprido em Cristo. E obviamente o pessoal começou a entender essa verdade, alguns falaram assim, opa, temos um problema. E Orígenes, um dos primeiros pais aí da igreja cristã, ele fez o pulo do gato. Ele teve uma ideia, peraí, isso daí vai dar BO. O que precisamos fazer? Pessoal, é o seguinte, não tem mais templo, mas tem igreja. Não tem mais sacerdote, mas tem pastor, tem líder. Então a casa do tesouro, o templo onde vocês levavam o dízimo, agora é a igreja. Podem trazer. Vocês estão entendendo o pulo do gato? Só que quando a gente lê Hebreus, o que acontece? Hebreus capítulo 7, tudo que tem a ver com santuário, tudo que tem a ver com levar dízimo, tudo que tem a ver com aquilo que era ser efetuado pelos levitas, tudo aquilo foi cumprido em quem? Em Cristo. Então todos os textos que se referem a levar qualquer coisa para o santuário perdem o valor e são desmontados. Então, em sã consciência e em conformidade com o estudo da Bíblia, se você usa qualquer texto do Antigo Testamento para falar de dízimo e oferta sendo levado para um lugar e para um grupo de pessoas, o que acontece? Você está errando. Não faz sentido. Porque Cristo não é, e agora preste atenção nisso daqui, os levitas eles eram sacerdotes de um povo. De um povo, Israel. E o templo era o lugar de adoração de um povo, Israel. E Melquisedeque? Melquisedeque era sacerdote para qualquer povo. Então, quando fala que Cristo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo assim, Cristo não é exclusivo de um povo, o serviço que ele presta não é para um povo. Cristo é sacerdote para todo mundo. Então, escuta isso e grava isso na sua cabeça. Uma vez eu expliquei esse texto para um querido que eu fui visitar, ele fez essa pergunta logo de cara, eu queria entender melhor qual a sua visão sobre isso, tá? Eu fiz esse estudo rápido com ele, e aí quando eu terminei, a conclusão que eu vou fazer agora, aí ele falou assim, pô, mas isso é ruim para você, né? Eu falei, péssimo. Péssimo, mas eu não posso mentir. Se alguém disse para você que você é obrigado a devolver dízimo e oferta numa igreja para um grupo específico de pessoas, numa igreja específica para um grupo específico de pessoas, isso não está de acordo com o texto bíblico. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir. Se alguém usa qualquer texto bíblico, do Antigo Testamento específico, para dizer para você que você é obrigado a dar o seu dízimo e devolver o seu dízimo e dar suas ofertas em uma igreja para um grupo de pessoas específico, não está de acordo com a Bíblia. Isso é manipulação. Ok? Se abole dízimo e oferta, então, acabou dízimo e oferta? Então, não. Porque dízimo e oferta é anterior ao templo de Israel e é anterior aos levitas. E o princípio se mantém com Abraão, com Jacó e durante o serviço do santuário. Qual é o objetivo, a finalidade do dízimo e oferta? Gratidão. Você agradece. Deus me abençoa, Deus me dá vitória, me dá colheita, me dá isso. O que eu faço? Eu levo. Dízimo e oferta. Para onde?
para quem? Mas se mantém a ideia da gratidão. E como é que a gente sabe disso? Pela igreja primitiva. Por Paulo, pelos apóstolos que iam nas igrejas. O que eles faziam? Recolhiam dízimos e ofertas. Era para eles, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, Paulo deixa claro. 9, desculpa, Paulo deixa claro. Não é para a gente, é para distribuir para quem? Para os pobres, para os necessitados, é também para a pregação do evangelho. Eu recolho onde vocês têm mais e levo para onde as pessoas têm menos. Mas o princípio se mantém. Olha o que ele escreve. 2 Coríntios capítulo 9. Diz assim a partir do verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, você não é obrigado. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam sempre abundantes em toda obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que sementeia um pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para o todo. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça que foi dada a vocês por meio de Deus. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O que Paulo está dizendo aqui? Você é obrigado a dar? Você é obrigado a ir num lugar específico, pegar uma pessoa específica e falar, está aqui meu dízimo e minha oferta? Não. Acabou. Mas você, pela generosidade do dom do evangelho, fala assim, eu decidi ser generoso com aquilo que Deus me abençoa. E eu vou dar. Para quem? Você é livre. Aonde? Você é livre. Em oração, você é livre para dar aonde você quiser dízimos e ofertas e para quem você quiser. Ah, mas isso é perigoso. Pois é, a liberdade é sempre perigosa. É sempre perigosa. Ah, mas vai ter gente que não vai dar. É a vida. É livre. É em Cristo. É através do Espírito. Vocês não podem se deixar ser coagidos por pessoas que querem o dinheiro de vocês. Isso não é bíblico. Aproveitando, aqui na comunidade, quando a gente fala de dízimos e ofertas, 50% do lucro, ou seja, entrou dízimos e ofertas, pagamos nossas contas, o que sobra, que é chamado lucro, 50% automaticamente vai para o Instituto Sementes, vai para uma ONG, fazer trabalho social, vai distribuir cesta básica, vai ajudar a dar banho, vai ajudar a reforma, não é reforma, eu sei disso, já me explicaram, mas eu sempre erro, nunca lembro o nome, reforma dos dentes e tal, da galera. Não é reforma, eu sei que tem um nome específico, depois me matem, tá tudo bem, os dentistas ficam bravos comigo. Reforma dos dentes das pessoas. Tá bom? Depois eu vou lembrar essa palavra, vou anotar na minha mão aqui. Restauração, obrigado. Já melhorou, reforma é feio. Restauração dos dentes. Então vai fazer trabalho social. E agora o mais importante, para fazer parte da comunidade, você não é obrigado a dar dízimo e oferta na comunidade. Ninguém vai ficar pesquisando o seu nome. Fulano não deu dízimo esse mês. Fulano não deu oferta. Temos que ligar lá e cobrar. Não vai ter carnê pra você pagar. Não vai ter desafio. Se você der o carro, Deus vai te dar 2. Não vai ter. Porque isso não é bíblico, gente. Isso é uma ofensa ao ministério de Cristo. Quando eu digo que você é obrigado a dar dízimo e oferta numa igreja para um grupo de pessoas, os pastores, eu estou eliminando o ministério de Cristo. Porque em Cristo nós somos livres. Livres para sermos generosos, na medida da nossa generosidade e da ação dele em nós. E com quem? Com quem você quiser. Mas isso é ruim para a comunidade. É péssimo. Mas eu tenho que ser fiel ao texto, eu tenho que ser fiel à Bíblia, eu tenho que ser fiel ao conceito, à ideia. Em Cristo nós somos livres. Livres para sermos generosos.
para fazermos o uso que a gente quiser dos recursos que Ele dá para a gente. Quando eu reconheço que Cristo é o meu rei, que Cristo é o meu tudo, que Ele é o meu sacerdote, que Ele é o meu sacrifício, que Ele é o meu templo. Quando eu reconheço isso em Cristo, eu me torno livre. A generosidade, a gratidão me acompanha. Me acompanha. Mas é na medida do que Ele faz por mim. E na medida da minha relação com Ele que eu devolvo, que eu dou, que eu faço. E para quem? É entre você e Deus. A gente não precisa saber. É óbvio, se você quiser dar para a comunidade, seja bem-vindo. Mas vocês entendem que vocês não são obrigados a isso? Vocês são livres. Sejam livres, mas sejam generosos na medida da graça que foi nos dada através de Cristo. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, às vezes falar de certos assuntos é difícil, é complicado e muitas vezes acaba mexendo com uma tradição que está arraigada dentro da gente. De, infelizmente, textos que foram explicados e mal explicados de maneira, infelizmente, nos manipular. Senhor, nos traz a liberdade que o Evangelho de Cristo trouxe. Senhor, nos ajude a entendermos que generosidade não é obrigação, mas ela brota de um coração agradecido. Agradecido pela graça, pelo amor que a gente encontra em Ti. Nos ajude, Senhor, a, ao invés de pensarmos em barganhar contigo através de dinheiro, que a gente possa ser grato pelo que a gente recebeu e nos gastarmos pelo Evangelho, que é pregar o Teu amor para todas as pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que a gente já recebeu, que a gente recebe, que com certeza a gente vai continuar recebendo. Obrigado pela bênção de todos nós podemos estar vestidos, comendo, trabalhando, vivendo. E, Senhor, nos ajude a olharmos para aqueles que ao invés de viverem estão sobrevivendo, com dificuldade de acharem roupas, de comerem, assim por diante. E que sejamos, pelo Evangelho de Cristo, tocados por isso. E que nos mova, Senhor, a sermos generosos com aqueles que precisam tanto. A gente te pede isso no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. O meu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo.
digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que viverá. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele virá, virá. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, é ele, todos. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem. Valeu, um abraço.